Olá, pessoal do estado do Paraná, do Brasil e do mundo que estão acompanhando essa aula de hoje, aula de Geografia do programa Aula Paraná. Seja muito bem-vindo, independente de onde quer que você esteja e independente da maneira que você estiver acompanhando essa aula, seja pelos canais de TV aberta da sua região, pelo aplicativo Aula Paraná e também pelo canal oficial do YouTube. E antes de começar a nossa aula, eu quero falar para você o seguinte, que a nossa aula de hoje ela tem uma dinâmica um pouco diferente, porque nós vamos fazer uma retomada de conteúdos. E essa retomada de conteúdos, focando principalmente na resolução de exercícios. Para quê? Para que quando você estiver realizando uma avaliação, seja a prova do Exame Nacional do Ensino Médio, a prova do Enem, um vestibular, uma prova de concurso público ou qualquer outro tipo de prova que você venha estar realizando, que você possa ter calma e que você possa usar algumas das dicas que eu vou trazer aqui para você para que você venha ter sucesso na sua prova. Então, importante, tenha calma e acompanhe aqui junto comigo na tela aqui o nosso primeiro exercício. Olha lá, ó. Acompanhe ali, ó. Com relação ao tipo de vegetação dos principais biomas mundiais, é incorreto afirmar que... Leia aí as alternativas. Eu já volto. Muito bem, leu as alternativas, letra A, letra B, letra C, letra D. O que é importante você ter na hora que você estiver resolvendo uma avaliação? Você ter calma. Perceba que eu estou falando aqui com calma com você, porque é importante na hora da leitura e da interpretação das questões você ter essa mesma calma. Vamos agora então ler juntos ali as alternativas. Olha lá na tela para você, ó. A letra A diz: os desertos quase não possuem vegetação. Então, ele está falando ali para você sobre a questão dos desertos. É importante você saber que você tem que ter calma. Então, está ali, ó, os desertos quase não possuem vegetação. Letra B,
Os campos são constituídos por uma vegetação composta por gramíneas e quase não possuem vegetação arbustiva ou arbórea. A letra C. As savanas possuem uma vegetação florestal densa que é composta por árvores que atingem mais de 30 metros e não perdem as folhas no outono. E a letra D, ó, a vegetação da tundra é composta por musgos e líquens que resistem ao frio intenso do inverno e voltam a brotar no verão. E a letra E, olha lá, ó, a taiga é composta por florestas de coníferas, um tipo de árvore que possui folhas em forma de agulha que são recobertas por uma cera que as torna mais resistentes ao frio. Então essa alternativa, essa questão, ela queria que você indicasse a alternativa incorreta. Importante a gente ler sempre com calma as alternativas. Então tá ali, ó, os desertos quase não possuem vegetação. Letra A, isso está certo. Importante, observe a seguinte palavra que está ali nessa questão, ó. Quase não possuem. Quase não possuem, não está dizendo que possui uma quantidade muito pequena de formações vegetais. E quando a gente fala na vegetação dos desertos, de fato, é uma vegetação limitada, existem poucas espécies vegetais adaptadas a essas condições climáticas. Então essa alternativa, a letra A, ela está correta. Vamos ali para a alternativa B. Os campos são constituídos por uma vegetação composta por gramíneas. Tá, então a gente está falando da vegetação de campos, uma vegetação rasteira de pequeno porte, logo sendo gramíneas. E quase não possuem vegetação arbustiva ou arbórea. Quase não possuem, perceba. Podem haver, em alguns casos, podem, conforme a gente já viu nas aulas anteriores, mas a predominância é de vegetação rasteira, conforme está ali, ó. Então essa questão aí, ela está correta. Aí a letra C, as savanas possuem uma vegetação florestal densa. Pensa um pouquinho, ó. Quando a gente fala em savana, a imagem que nos vem à cabeça são das savanas africanas, lugares onde vivem leões, tigres, animais de grande porte. Então tem essa imagem. Existe até um filme famoso aí que conta a história de um leão. Ele foi gravado primeiramente como um desenho animado, posteriormente feito um outro estilo de filme, onde ele traz as paisagens da savana. Lembra disso aí, ó. Possui uma vegetação florestal densa que é composta por árvores que atingem mais de 30 metros e não perdem as folhas no outono. Será que essas são as características da savana? Ficou em dúvida? Deixa ela do ladinho lá, ó. Deixa ela do lado. Vamos à próxima. Letra D. A vegetação da tundra é composta por musgos e líquens. Tá, isso está certo. É uma das características da tundra, adaptada às baixas temperaturas existentes nas áreas de altas latitudes, ou seja, áreas próximas aos polos, que resistem ao frio intenso e voltam a brotar no verão. Quer dizer que, quando há um aumento na temperatura, por menor que ele seja, ou um derretimento parcial do gelo ou da neve, elas voltam a brotar. Então essa alternativa também está correta. E a letra E. A taiga é composta por florestas de coníferas, um tipo de árvore que possui folhas em forma de agulha. Até aí está correta. Floresta de coníferas, eu até lembro de ter usado para você o exemplo das árvores de Natal, dessas árvores que nós utilizamos no Natal, que é um exemplo de uma conífera. E essas árvores, elas possuem folhas em forma de agulha, que são recobertas por uma cera que torna elas mais resistentes ao frio. Então até aí ela está correta. Então, em relação ao tipo de vegetação dos principais biomas mundiais, é incorreto. Qual que era a errada? A letra C, ó, que fala justamente das savanas. A forma com que a letra C está se reportando às savanas é de maneira equivocada. Então, como você tinha que indicar a alternativa errada, é a letra C que você deveria ter indicado. E é importante ter calma na leitura. Agora, nós vamos para a próxima questão. Leia aí a próxima questão na tela para você, ó.
Muito bem, leu a questão? Vamos ler juntos aqui, ó. A Mata Atlântica é o exemplar brasileiro de que tipo de bioma mundial? Letra A, savana. Letra B, campos. Letra C, florestas equatoriais. Letra D, tundra. Ou letra E, florestas tropicais. Olha só, ele está te perguntando em relação à Mata Atlântica. Para você responder essa questão, você tem que lembrar desse mapa aqui, ó, que é um mapa do Brasil. Observe esse mapa do Brasil e observe que na parte superior direita ou na porção norte, nós vamos encontrar a linha do Equador. Ó. A linha do Equador ela está indicada aqui. E aí nós temos aqui o Trópico de Capricórnio, também destacado. E aí nós temos a Mata Atlântica como sendo a formação vegetal, ó, que está identificada aqui com a cor azul, ó, conforme você pode visualizar aqui. E essa vegetação azul, ó, ela se estende por toda a faixa litorânea brasileira, iniciando aqui e seguindo até o extremo sul do Brasil. É uma formação vegetal bastante diversificada. Então você tem que saber que ela está localizada aqui, ó, nessa região aqui, ó, entre, na sua grande maioria, entre o Trópico de Capricórnio e a linha do Equador. Percebeu a dica? Trópico de Capricórnio. E aí, ó, floresta tropical, ó, que é a alternativa correta. Haja vista que a sua localização, a maior parcela da Mata Atlântica encontra-se na área de clima tropical. Então é importante você ter essa percepção. E agora, nós vamos para a nossa próxima questão que vai aparecer na tela para você, ó. Sobre as zonas térmicas da Terra, indique a alternativa correta. Então agora você vai indicar qual alternativa é correta. Vão aparecer as alternativas na tela para você analisá-las. Leu as alternativas? Letra A, letra B, letra C, letra D? Então, essa questão aqui está tratando das zonas térmicas. Para a gente discutir um pouco melhor as zonas térmicas e você conseguir ter êxito na hora da resolução de uma avaliação, seja o Enem, uma prova de concurso público ou qualquer outro tipo de avaliação que você esteja realizando, é importante a calma, que eu não vou cansar de falar da calma que você deve ter na hora da resolução dos exercícios. E nessa questão em especial, você vai precisar visualizar essa imagem aqui na sua mente, ó. Olha lá, ó. Essa imagem aqui, ela mostra para você as zonas térmicas do nosso planeta, dos quais nós temos a zona tropical, localizada entre os trópicos, nós temos a zona temperada norte ou zona temperada sul, localizada respectivamente no hemisfério norte e no hemisfério sul, e as zonas polares, norte e sul, localizada
entre o Círculo Polar Antártico e o Polo Sul, e aqui localizada entre o Círculo Polar Ártico e o Polo Norte. Outra questão que é importante você ter muito claro é que, à medida com que a latitude aumenta, o que é latitude? Distância em graus entre um ponto qualquer da superfície terrestre e a linha do Equador. Então, à medida com que a latitude aumenta, à medida com que a distância em relação à linha do Equador aumenta, a incidência de luz solar ela é menor. E isso faz com que a temperatura nessas áreas vá sendo menor, à medida com que nós nos afastamos da linha do Equador. Então, essa percepção é importante que você tenha. A partir do momento que você fez essa percepção, você fez essa análise da questão e você relembrou esse conceito, a gente começa a rever as alternativas. Olha lá, ó, na tela. A zona intertropical recebe maior incidência de luz que as zonas polares, porém, em menor intensidade em comparação com as zonas temperadas. Perceba a confusão conceitual que ele faz. A zona intertropical recebe maior incidência de luz que as zonas polares. As áreas localizadas entre os trópicos realmente recebem mais luz solar do que as zonas polares, porém em menor intensidade em comparação com as zonas temperadas. E é isso que torna essa questão errada. Haja vista que a intensidade ali, ó, nas zonas temperadas, nós temos que relembrar aqui, ó, zona intertropical é a área mais quente, mediana e mais fria. Então é importante ter essa percepção. Letra B, ó. As zonas temperadas em um determinado período do ano registram temperaturas inferiores em relação às zonas polares da Terra. Olha a outra confusão conceitual que ele faz. Perceba que as zonas polares são as áreas mais frias do nosso planeta. Logo, são as áreas que apresentam as menores temperaturas do nosso planeta. Isso faz a gente perceber que essa questão está errada, porque ele está dizendo que nas áreas temperadas as temperaturas vão ser menores do que nas zonas polares. Isso está errado. Voltando aqui, ó, essa área aqui, área temperada, ou norte ou sul, ela é mais fria do que a área tropical, porque ela recebe menos luz solar. Porém, ela é mais quente do que as áreas polares. Haja vista que são áreas polares norte e polar sul, que recebem uma quantidade de luz solar muito menor do que as áreas temperadas. Então vamos para a próxima, aquela ali está errada. Vamos para a próxima, ó. Letra C. Quanto mais próximo uma localidade se encontra do meridiano de Greenwich, maior é sua exposição aos raios solares. Lembra de paralelos e meridianos. Quando eu estou falando em paralelos, eu estou falando das linhas horizontais que vão dar a volta no planeta. Quando eu estou falando dos meridianos, estou falando das linhas verticais. O meridiano de Greenwich, ele é responsável pela divisão em hemisfério leste e hemisfério oeste, hemisfério oriental e hemisfério ocidental. Agora, a linha do Equador, que vai dividir em hemisfério norte e hemisfério sul, é o referencial também para a radiação solar. Olha aqui, ó, nessa imagem de novo, ó, a linha do Equador. Então, a área próxima à linha do Equador é que vai ser a área mais quente. O meridiano de Greenwich não tem nenhuma relação, haja vista que ele se estende do norte ao sul, neste sentido, ou seja, na vertical. Assim sendo, ele vai sair desde a zona polar, com baixíssimas temperaturas, vai passar pela zona tropical, área mais quente do nosso planeta, e chegar novamente à zona polar, com as menores temperaturas. Então isso vai fazer com que essa alternativa também esteja errada. Letra C também está errada. E agora vamos para a letra D, ó. A zona intertropical costuma registrar elevadas temperaturas por se localizar próxima à linha do Equador, zona da Terra onde os raios solares incidem perpendicularmente. E é essa alternativa que está correta. Por quê? Olha ali, ó, os conceitos utilizados aqui estão adequados. Zona intertropical apresenta as temperaturas mais elevadas por estar próxima à linha do Equador. E é onde os raios solares incidem de maneira perpendicular. Então vão incidir diretamente sobre essas áreas. Entenda que na hora que você estiver fazendo uma prova, que você estiver fazendo o Enem, estiver fazendo uma prova de concurso público, ou de um vestibular, ou qualquer outro tipo de prova,
existem várias outras pessoas que estão concorrendo com você para aquela mesma vaga, que estão querendo ocupar aquela mesma vaga. E o que vai diferenciar você do seu concorrente, do seu adversário ou do seu colega que está realizando a prova é a calma e o discernimento na hora da resolução da prova. Porque se uma questão para você está fácil, talvez para o seu colega também esteja fácil. Se uma questão está difícil para você, para o seu colega, para o seu adversário, concorrente também aquela vaga, aquela questão também vai estar difícil. E aí a importância da calma, porque é com calma que a gente consegue perceber alguns detalhes que as questões nos trazem. E se você está calmo e o seu adversário está nervoso, está agitado, é bem provável que ele deixe passar certos detalhes e acabe sendo levado, induzido ao erro pelo distrator, que é a pressa, que é a ansiedade. Por isso, sempre tenha calma, leia com atenção todas as questões. A exemplo do que a gente vai fazer agora, ó. A questão número 4, ó, ela vai trazer um texto de reflexão. Nós vamos ler o texto, vai ficar aí na tela para que você leia o texto e comece a coletar as informações nele contidas. Muito bem. Leu o texto introdutório ali a questão? Vamos ler juntos esse texto então. Ó. Alheia à crise, Finlândia está na rota dos amantes do frio. Se há quem se incomode com as baixas temperaturas e fuja do inverno, há também uma crescente busca pelos países nórdicos. Com temperaturas que podem chegar aos 40 graus negativos durante o inverno, a Finlândia é um destino que atrai exatamente pelo frio e pelo desejo de ir a um lugar fora da rota turística tradicional. Como o próprio Conselho de Turismo finlandês indica no seu site, o país é para quem quer se refugiar, escapar dos lugares abarrotados e dos
dos roteiros consagrados e aproveitar o frio, a neve e a natureza. É comum as agências de viagem oferecerem pacotes que incluem, além da capital finlandesa, Helsinki, os países da Escandinávia, Dinamarca, Noruega, Suécia e também a Rússia. Então sabe-se que, além dos fatores regionais, o principal elemento que propicia as baixas temperaturas e favorece o turismo de inverno em países como Finlândia, Suécia e Noruega é, antes de irmos para as alternativas, perceba todo o enredo que essa questão nos traz. Ela nos traz um texto para nos situar no espaço, para nos dizer do que nós estamos falando. Então estamos falando de países nórdicos que apresentam temperaturas bastante baixas e ele faz uma relação também com as questões econômicas. Haja vista que o turismo é uma atividade econômica que traz renda, traz receita para todo o país, para as pessoas que trabalham, e isso também contribui para a divulgação do país. Então perceba todo o enredo que ele traz. Então ele está nos dizendo que os países nórdicos têm temperaturas abaixo de 40 graus e que vêm sendo buscados como um roteiro turístico e que a própria Organização de Turismo da Finlândia vem divulgando isso como um atrativo. Então, a partir dessas informações, nós vamos agora conhecer as alternativas. Olha ali na tela para você, ó. As primeiras alternativas estão aparecendo aqui, ó. Vai lá. Muito bem, você conheceu as 4 alternativas, letra A, letra B, letra C e letra D. Então vamos ler juntos agora essas alternativas para a gente poder fazer análise em relação ao que a questão pede. Olha lá, ó. A posição desses países em baixas latitudes em função da proximidade com os polos. Lembre-se daquilo que eu falei anteriormente. Latitude alta na região dos polos. Alta latitude, grande distância em relação à linha do Equador. Então a letra A, ó, posição desses países em baixas latitudes. Está errada, porque esses países nórdicos eles estão em altas latitudes, estão próximos ao Círculo Polar Ártico e às regiões do Polo Norte. Letra B, posição desses países em altas latitudes, pois nesses locais os raios solares incidem de forma inclinada. Opa, essa aí ficou com dúvida? Deixa de lado. Vamos para a próxima. A posição desses países em regiões temperadas, localizadas em cadeias montanhosas, em que a altitude torna-se um fator decisivo para a diminuição das temperaturas.
Nós sabemos que um dos fatores que vão influenciar na temperatura é a altitude. Quanto mais alto, quanto maior for a altitude em relação ao nível do mar, menores serão as temperaturas. Porém, nestas localidades que têm temperaturas de até menos 40 graus, será que somente a altitude é o fator que faz com que essas áreas sejam tão frias? Ou será que a altitude é o fator decisivo? Ou a latitude, a distância em relação à linha do Equador é um fator decisivo? Então, o que a gente vai perceber? Essa aqui, ela está equivocada, porque as cadeias de montanha, elas não são o fator decisivo. O fator decisivo é a latitude. A letra D, a distribuição desigual do calor na Terra, que direciona todas as massas de ar quente para as zonas polares. É exatamente o oposto que acontece na movimentação atmosférica. Então, as massas de ar fria, elas vão sair das regiões dos polos e vão perdendo força à medida que chegam próximas às regiões equatoriais. As massas de ar quente provenientes das regiões equatoriais, elas até se direcionam para a região dos polos. Porém, elas vão perdendo força à medida com que elas vão se afastando da linha do Equador, porque elas vão se resfriando em função da menor incidência de luz solar. Então, essa questão aqui também está errada. E o que faz com que a questão que você devesse ter indicado é a letra B, posição desses países em altas latitudes, pois os raios solares sempre incidem de forma inclinada. Lembra que eu falei para você que em baixas latitudes, próxima à linha do Equador, os raios solares incidem perpendicular. Nas áreas de altas latitudes, a radiação solar irá incidir de forma perpendicular, de forma inclinada, conforme a questão aqui traz para você. Importante, você estudante do Estado do Paraná que está acompanhando essa aula, que você acesse o Google Classroom, que você valide a sua presença por meio da atividade obrigatória e interaja com o seu professor ou sua professora nesse ambiente que o governo do Estado está disponibilizando para você. E também você, estudante, é importante que você participe das aulas ao vivo que estão sendo disponibilizadas pela sua escola ou seu colégio, com os seus professores. Então, por meio da ferramenta, do aplicativo Google Meet, os professores da sua escola estarão realizando aulas ao vivo. Para quê? Para que você possa tirar suas dúvidas, possa esclarecer, possa perguntar, possa interagir, possa se socializar tanto com os seus professores, mas também com os seus colegas. E para você, estudante, que só está assistindo às aulas pela televisão, é importante que você procure sua escola periodicamente para a retirada de material impresso e também leve alguns exercícios, algumas dúvidas. Toda aula nossa aqui tem uma proposta de atividade que você deve realizar e encaminhar para a sua escola. A exemplo do que você está vendo aqui na tela. Então, você está vendo aqui na tela, resuma os principais conceitos trabalhados na aula de hoje. Então, nessa aula de hoje, nós falamos sobre as questões que envolvem as zonas térmicas, falamos sobre os biomas, e é isso que você, estudante, vai sistematizar no seu caderno. E você que está acompanhando a aula, como eu já disse anteriormente, apenas pela televisão, encaminhe isso para o seu professor ou para a sua professora, para que eles possam acompanhar o seu processo de apropriação do conhecimento. Então vai ficar um tempo na tela para que você possa copiar essa questão e respondê-la. Vai lá!
Muito bem. Nossa revisão, o que nós trabalhamos na aula de hoje? Nós falamos, conforme você pode ver aqui na tela, nós fizemos uma retomada de conteúdos com ênfase nos biomas mundiais e nas zonas térmicas. Nós tratamos desses conceitos de uma forma calma, de uma forma compassada, para que você, quando estiver realizando uma avaliação, seja uma prova de concurso público, a prova do Exame Nacional do Ensino Médio, ou ainda qualquer outro tipo de prova, prova Paraná, prova Paraná Mais, enfim, qualquer avaliação que você esteja realizando, você venha a ter sucesso na sua prova. Quero muito agradecer a você que está acompanhando essas aulas pela televisão, pelo aplicativo Aula Paraná, pelos canais de TV aberta da sua localidade, também pelo YouTube, a você do Paraná, do Brasil e do mundo que está nos acompanhando. Nosso muito obrigado por deixar a equipe de professores da Secretaria de Estado da Educação do Paraná adentrar a sua residência e levar um pouco do conhecimento que nós temos. Então, muito obrigado a você, muito obrigado à nossa intérprete de Libras, Lígia, que está aqui, e a toda a equipe técnica, e a você, estudante, até a próxima aula.